E vamos abrir a palavra de Deus. Todos os internautas apanhem as Bíblias e abramos o livro sagrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Vamos ouvir Deus falar conosco. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, encontrando o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Oremos ao Senhor, maravilhoso Deus e eterno Pai, que a tua palavra venha se fazer presente em cada lar. Quantos internautas estão, Senhor, em outros estados, em outras cidades, em outros países da terra, e estão todos conectados, estamos juntos para ouvir a tua palavra. Está escrito, Senhor, 1 Samuel, capítulo 3, o versículo 10, fala, Senhor, que o teu servo ouve, fala, Senhor, comigo, fala, Senhor, nesta hora, Espírito Santo, manifeste os dons da tua palavra, manifesta, ó pessoa gloriosa do Espírito Santo, os dons da palavra, da ciência e sabedoria sobre todos aqueles que estão na escuta, sobre mim, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, e que nós ouçamos a tua voz. Fala, Senhor, fala, meu Deus, aos nossos corações, em teu nome santo. Amém e amém. Senhor Jesus, glorifique a Deus aí, dê um glória ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo está falando aqui acerca do arrebatamento da igreja. Ele fala com os crentes de Tessalônica acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele fala acerca da vinda do Senhor para buscar o seu povo, para buscar os fiéis, para buscar aqueles que têm compromisso com a palavra de Deus. E eu estou aguardando este grande evento chegar. Você também deve estar aguardando e precisa estar aguardando este grande evento chegar, o arrebatamento da igreja. Quem está aguardando o arrebatamento da igreja para subir com Jesus Cristo, dê um glória a Deus aí dentro de sua casa. Exalte o Senhor aí dentro de sua casa. Você que está aguardando a trombeta soar e Cristo aparecer nos céus para levar a sua igreja para si. Dê aleluias aí, dê hosanas a Deus aí. Glorifique o Senhor quem está aguardando o arrebatamento da igreja. E a palavra do Senhor, ela nos diz que o arrebatamento da igreja é iminente. Nós devemos ter em mente a doutrina da iminência. O que é iminência? É que Cristo voltará a qualquer hora, sem aviso prévio. Não tem aviso. O Senhor Jesus, ele voltará para buscar a sua igreja a qualquer hora, a qualquer momento. Um acontecimento iminente
é aquele que está sempre pairando acima de alguém, constantemente prestes a vir sobre alguém ou prestes a alcançar alguém. Um acontecimento iminente é aquele que está próximo quanto à sua ocorrência. O que nós podemos perceber nisso tudo? Que a iminência traz consigo o sentido de que algo pode acontecer a qualquer momento. Isto é iminência, é aquilo que pode acontecer a qualquer momento, é aquilo que está prestes a vir sobre alguém ou sobre algo. E a palavra de Deus nos diz que o arrebatamento da igreja é iminente, porque a qualquer momento ele pode acontecer. A qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer mês, ele pode acontecer repentinamente. O Senhor e Salvador Jesus Cristo apontar no céu para levar a sua igreja para a glória. Já que iminência é um acontecimento que está pairando e está prestes a acontecer, é um acontecimento que pode acontecer a qualquer momento, a Bíblia Sagrada nos diz que a igreja primitiva, ela acreditava que Jesus Cristo ia voltar a qualquer momento. Essa era a crença dos primeiros cristãos. Eles não perdiam tempo. Por isso que os cristãos, eles evangelizavam. Atos capítulo 5, versículo 42, a Bíblia diz que eles pregavam todos os dias no templo e nas casas. A palavra também diz, Atos capítulo 20, versículo 20, que os crentes primitivos, eles pregavam de porta em porta, de casa em casa. Porque os crentes primitivos eram fervorosos na evangelização. Porque os crentes primitivos eram fervorosos na pregação. Porque eles queriam salvar as almas. Eles ficavam com medo. Se o Senhor Jesus voltar agora, o que eu fiz para ele? Se o Senhor Jesus voltar agora para buscar o seu povo, e aqueles que não ouviram a palavra, e aqueles que não aceitaram a redenção por Jesus Cristo, e aqueles que não se arrependeram, e aqueles que não lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, o que será da humanidade se Cristo voltar? Por isso a igreja era uma igreja engajada, ela evangelizava, ela pregava, ela não tinha medo, ela não tinha vergonha, porque ela queria salvar o maior número de almas que ela pudesse salvar, que ela pudesse conseguir. Porque eles esperavam Jesus a qualquer hora. Porque a Bíblia nos diz que a vinda do Senhor será iminente. Eles aguardavam, eles não perdiam tempo. Eles não perdiam tempo com picuinhas, eles não ficavam perdendo tempo com contendinhas, eles não ficavam perdendo tempo com coisas que não edificavam. Eles só queriam pregar o evangelho, eles queriam levar o evangelho, eles queriam arrebatar as almas do fogo. Por isso até o irmão de Jesus, o apóstolo Judas, ele disse assim, Judas, versículo 23, salvando alguns com temor, arrebatando as almas do fogo. Aleluia! Eles queriam arrebatar, tirar, porque Cristo estava prestes a voltar, devido à doutrina da iminência. Porque Cristo voltará a qualquer momento, a qualquer hora. E nós não sabemos. O próprio Cristo disse que ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Mateus capítulo 25, versículo 13. O próprio Cristo disse, Mateus, que o Senhor voltará no momento em que nós não pensamos, no momento em que eu não espero, no momento em que não passou pela minha cabeça. E essa era a fé da igreja primitiva. Mateus capítulo 24, versículo 44. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então a igreja vivia para Jesus. O apóstolo Paulo disse assim, Gálatas 2:20, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Porque eles só viviam aguardando o momento do arrebatamento. O arrebatamento, ele é iminente. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja aguardava a revelação de Jesus nos céus, isto é, o arrebatamento. 1 Coríntios 16, 22. A igreja tinha uma saudação. Se eu encontrasse você, se você fosse um crente primitivo e eu também, eu encontrasse com você, você ia falar, irmão Johnny, Maranata. Irmão Fábio, Maranata.
Irmã Milena, Maranata. Presbítero Oséias, Maranata. O cumprimento dos cristãos era Maranata. E o que significa Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Até na saudação, a vinda de Jesus refletia nos primeiros cristãos. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A igreja aguardava Jesus. A igreja cria que tinha mansões celestiais no céu. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E para aguardardes dos céus o Filho de Deus. A igreja aguardava Jesus a qualquer hora. A igreja aguardava Jesus a qualquer momento. A igreja vivia aguardando Jesus. A igreja dormia aguardando Jesus. A igreja acordava aguardando Jesus. Eles aguardavam o resplendor do céu. Otalabasuricai, aleluia. Ela aguardava o Senhor chegar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Assim, portanto, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. A igreja tinha de vigiar. A igreja tinha que manter a lamparina acesa. A igreja tinha de viver com as vestes limpas, porque Cristo poderia aparecer a qualquer momento. Então eles vigiavam, eles oravam, eles não dormiam como os demais, mas eles estavam prontos. Quando a trombeta tocasse, eles subirem com o Filho de Deus para a glória. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14, que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja guardava os preceitos, a igreja guardava os mandamentos até a manifestação de Jesus Cristo. Eles achavam que a manifestação se daria aqueles dias ali, porque a iminência, que lindo, olha essa palavra, iminência, aleluia. Iminência é a doutrina que Jesus voltará a qualquer hora. É a doutrina que Jesus Cristo voltará agora. É a doutrina que Cristo poderá voltar amanhã ou daqui a 5 minutos. Oh, glória a Deus! Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9, 28 também diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, Cristo aparecerá pela segunda vez, sem pecado, aqueles que aguardam para a salvação. Aleluia! 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Por isso, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E tem mais lá no fim da Bíblia, lá no Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Apocalipse capítulo 22, versículos 12 e 20. Eis que venho sem demora. A igreja aguardava Jesus a qualquer hora, porque ele disse: eis que venho sem demora. A igreja aguardava, porque a vinda do Senhor será iminente. Para nós termos ideia, o próprio apóstolo Paulo, ele achava que estaria vivo quando o arrebatamento fosse acontecer. Paulo, em seu pensamento, ele estaria vivo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Perceba aqui no texto que Paulo se coloca no meio. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Paulo achou que ele estaria vivo. E ainda ele ia preceder. Ele não ia preceder os cristãos que já tinham morrido. Os santos do Antigo Testamento, os santos profetas, os santos homens e mulheres de Deus que tinham morrido. Paulo falou: não, eles são primeiro. Nós não vamos precedê-los. Mas nós estaremos vivos. O apóstolo Paulo, em sua concepção, ele estaria vivo para a vinda do Senhor. Por conta da doutrina da iminência. Eles não viviam de qualquer maneira. Eles não viviam com pensamento duplo. A igreja primitiva não vivia com uma fé fingida. A fé dos cristãos primitivos era uma fé firme. Era uma fé fundamentada. Eles
Eles deram a vida pelo Evangelho. Eles deram a vida pelo Cristo ressurreto. Eles deram a vida pela palavra de Deus. Eles morreram, foram trucidados, comidos por leões. Eles foram lançados em prisões, adoraram a Deus em cavernas, adoraram a Deus em jaulas, prisionados, mas eles não negavam a fé de cristão. Eles podiam morrer, mas eles pregavam: Jesus é Senhor e Ele voltará. Aleluia. E eles achavam que Jesus ia voltar, podia ser com eles mesmos ali. Eles tinham fé que Jesus voltaria com eles vivos, em razão da doutrina da iminência. Nós devemos ter essa mente. Como você tem vivido, internauta? Será que você pensa nisso quando está pecando contra Deus? Quando nós abrimos nossa boca para murmurar? Quando nós abrimos nossa boca para reclamar? Quantas vezes você falou: eu vou desviar da igreja? Quantas vezes você falou: eu vou sair dessa igreja? Quantas vezes você quis desviar do caminho do Senhor? A irmã está liberta de todo mundanismo e Satanás colocou desejo no seu coração do mundanismo de novo. E a irmã falou: eu vou fazer isso, eu vou lá no salão de beleza, vou pintar minhas unhas, vou cortar meu cabelo, vou colocar roupa curta que eu estou uma velha, olha como eu estou velha. Quantas vezes, hein, jovem? Você olha os seus amigos aí indo à praia, ao cinema, você olha os seus amigos aí com uma, com outra, e Satanás coloca desejo dentro do seu coração. E se o arrebatamento acontecer nessa hora? E se o arrebatamento acontecer nesse momento, neste momento que tu estás pensando assim? No momento que crente se encontra com crente e começa um a falar mal da vida do outro. Você ficou sabendo? Ouvi dizer, me disseram. E se Cristo aparecer nessa hora? Se Cristo aparecer nesse momento, a vinda do Senhor é iminente. Aqueles pecadinhos que ninguém vê. O pastor não está vendo, a irmã não está vendo, ninguém está aqui, mas os olhos do Senhor estão aí. Capítulo 15, versículo 3 de Provérbios: os olhos do Senhor, diz a palavra, está em todos os lugares, contemplando os maus e contemplando os bons. Pense nisso, a vinda do Senhor é qualquer momento, não tem aviso prévio, não tem. Essa é a doutrina bíblica da iminência. Como será o rapto da igreja? O arrebatamento da igreja de Deus. Olha aqui, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Porque o mesmo Senhor, o mesmo Jesus Cristo que subiu. O Senhor Jesus que subiu com corpo de glória. E quando Cristo subiu, os anjos que estavam em volta dele falaram que o mesmo Jesus que subiu é o mesmo Jesus que descerá. Ou seja, que virá buscar o seu povo. Atos, capítulo 1, versículo 10 e 11. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. E os varões vestidos de branco lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, ele há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Aleluia! No dia da ascensão, na sagrada assunção, que Cristo estava subindo para o céu, num corpo de glória, os anjos que estavam em volta dele, os anjos falaram para a multidão, para os apóstolos: esse Jesus aqui, ele vai voltar. Assim como ele foi recebido no céu, ele voltará outra vez para todos vós. Por isso que o apóstolo Paulo, ele expõe assim: porque o mesmo Senhor. Qual é o mesmo Senhor? O Jesus das Escrituras. Qual é o Jesus que voltará? Aquele que ressuscitou em corpo de glória. Qual é o Jesus que voltará? Aquele que é Deus sobre o céu e sobre a terra. Qual é o Jesus que voltará? Aquele que tem uma união com o Pai e com o Espírito Santo. Qual é o Jesus que voltará? Aquele que foi crucificado, aquele que foi pregado, aquele que carregou o madeiro, aquele que deu o brado e está consumado. Qual é o Jesus que voltará? Aquele Jesus conforme a Escritura. Não é o Jesus da sua religião. Não é o Jesus como prega o Espiritismo. Não é o Jesus como prega o Islamismo. Não é Jesus como prega aí religiões. É o Jesus dos evangelhos, é o Jesus das Escrituras. Por isso Paulo, ele é taxativo em dizer: o mesmo Senhor.
É o Senhor que eles conheceram. É o Senhor que eles serviam. Ele descerá do céu com alarido. O que é alarido? Com clamor. O Senhor vai descer do céu, ou seja, vai apontar no céu, clamando pela igreja. Oh, glória a Deus! Ele vai, alarido é clamor, ele vai estar convidando a igreja. Quando o arrebatamento acontecer, a vinda do Senhor, ele vai chamar o seu nome. Aleluia! Ele vai chamar o seu nome. Oséias, eu cheguei. Alfredo Miguel, eu cheguei. André, eu cheguei. Maria Molinari, eu cheguei. Ítalo, eu cheguei. Zenaide, eu cheguei. Helena, eu cheguei. Aleluia, glória a Deus. Everaldo, eu cheguei. Ele vai dizer cheguei. Ele vai clamar, ele vai se apresentar. Nós estaremos aqui um dia normal. Muitos estarão trabalhando, muitos estarão em casa, muitos estarão dormindo e vai escutar aquele clamor de Jesus que ele chegou. Oricanta labassuricai. Quantos estarão trabalhando e vão escutar o clamor de Jesus? Quantos estarão tomando banho e vão ouvir aquela voz do céu? Quantos estarão dirigindo e escutarão? Ele vai descer do céu com alarido. A voz de Jesus vai chamá-lo. Oh, glória a Deus! Não foi a voz de Jesus que o chamou na hora do apelo? Não foi a voz de Jesus que o chamou no momento de confessar os pecados com a boca, crer com o coração? Pois é a voz de Jesus também que vai convidar a se retirar dessa terra. Sai daqui, vem comigo. Otalabassuri-canta-labassuri-cai. Ele vai chamar Solange, venha. Rosângela, venha. Elaine, venha. Ele vai chamar. Ele chamará. Ele descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo. Por quê? Voz de arcanjo. A palavra arcanjo significa chefe ou líder dos anjos. Os arcanjos são líderes de um agrupamento de anjos, de tal maneira que os arcanjos são anjos fortes, poderosos, porque eles são anjos líderes, são anjos chefes. E o Senhor descerá com voz de arcanjo significa que ele descerá para governar. Ele descerá para tomar as rédeas. Ele descerá para mostrar que ele quem manda. Alabassuri canta alabassúria. Ele voltará para dizer que dele é tudo que existe aqui. Ele é o Criador. Ele é o Senhor. Ele venceu a morte. Ele venceu a sepultura. E ninguém tem domínio a não ser ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então ele desce com voz de arcanjo, que representa o seu domínio, representa a sua força, representa o seu poder. E com trombeta de Deus, além do chamamento, do alarido, além da sua demonstração de governo, de domínio, ele também descerá com trombeta, ou seja, anjos ao lado dele estarão com trombetas. Quando Cristo descer, um dia normal, é iminente. Pode ser até agora. Aleluia. Como está você? Como eu estou? Os anjos vão tocar uma trombeta. Otalabassuri-canta-labassuri-cai. Não é a trombeta de juízo. A sétima trombeta é uma trombeta de juízo. Todos os acontecimentos da grande tribulação são ocorrências de juízo. Os selos são juízos desvendados. As trombetas são juízos proclamados. As taças da ira de Deus são juízos derramados. Todavia, essa trombeta não é de juízo. Essa trombeta, ela é como o alarido. O alarido é para convocar. O alarido é para chamar. É um chamamento, é um convite. De igual modo, a trombeta do arrebatamento é uma trombeta de convite, é uma trombeta que está recrutando. Nesse que acontece no exército, quando levanta de manhã, o soldado toca a trombeta e todos têm que se levantar, lavar o rosto, tomar um banho rápido, fazer a barba, e porque chegou a hora. Não é assim? Quando acaba o dia também, lá no poente do sol, novamente é tocada a trombeta no quartel. É isso aí? Porque acabou o expediente, o dia se acabou. Assim é a trombeta do arrebatamento. É um chamamento. E engraçado que o ímpio não vai ouvir. Porque o Senhor, ele voltará
para os seus. Ele não voltará para o mundo, ele voltará. O arrebatamento é para o seu povo, é para a sua igreja. Hebreus, capítulo 9, versículo 28, que ora foi lido cá. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado. Olha aqui, a quem que ele aparecerá? O apóstolo aos Hebreus responde: aos que o esperam para a salvação. O arrebatamento é para quem espera Jesus. Não é para a pessoa que está na cerveja, não é para a pessoa que está no álcool, não é para quem está de frente à televisão, não é para quem está na prostituição, não é para quem está na fornicação, não é para quem está na mentira. É Jesus. O arrebatamento é para aqueles que o aguardam com vigilância, para aqueles que o esperam. João, capítulo 14, o próprio Senhor Jesus Cristo também falou que voltará, que isso denota o arrebatamento da igreja. João, capítulo 14, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O Senhor vai levar a igreja para ele mesmo, para onde ele estiver, não é para ímpio. Esse é o arrebatamento da igreja. Então a trombeta vai escutar. E o arrebatamento da igreja, ele vai pegar fusos horários. Porque quando Cristo voltar, por exemplo, se Cristo voltar aqui no Brasil à noite, no Japão está de manhã. Se Cristo volta no Japão de manhã, cá no Brasil, estaremos à noite. É por isso que a palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, uns estarão moendo no moinho e outros estarão dormindo. O que significa no moinho? No moinho significa trabalho. Muitos estarão moendo, isto é, trabalhando, se esforçando, levando sustento para casa. E outros estarão dormindo. O que significa? Os países cujos fusos horários fazem com que as pessoas estejam dormindo. O arrebatamento, ele pegará todos os fusos horários. Aleluia! Oricanta labassuricanta labassuricai. Você crê? Aleluia! Você crê nisto? Lucas capítulo 17, versículo 34 ao 36. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Os que estiverem no moinho, porque um tomado e outro deixado. Quem estiver preparado, escuta a trombeta e sobe. Quem não estiver, vai ficar na tribulação. Porque dois estão numa cama, um é levado e outro deixado. Porque aquele que estiver preparado, ele escuta a trombeta e ele sobe. E o outro não. Vamos ouvir a trombeta de Deus. Quando nós tomamos a ceia, é a nossa alma que se alimenta do Senhor. É a nossa alma. A Santa Ceia, nem o jejum, ela quebra, porque é um alimento espiritual. Do mesmo modo, é o rapto da igreja. O arrebatamento da igreja é algo que a nossa alma ouvirá. Não são os ouvidos carnais, não são os membros de nossos corpos, ou seja, os dois ouvidos. A nossa alma ouvirá a trombeta do chamamento. Aqueles anjos tocando, aleluia. Você imagine como a nossa alma vai se alegrar no Espírito Santo. Se hoje eu canto um hino, quantos hinos do cantor cristão, da harpa cristã, que a gente canta e nós choramos de tanta emoção, choramos de tanta alegria, choramos com o poder do Espírito Santo. E quanto mais, quando nós escutarmos a trombeta e o convite do Senhor, retire-se dessa terra. Oh, meus irmãos, quantos vão falar em línguas estranhas? Quantos vão chorar? Otalacantalabasuricai. Quantos vão regozijar? O momento chegou. Quantos vão dar gritos na hora porque serão transformados instantaneamente? Imagine se nossa alma ela ferve com palavras boas. Salmo 45, versículo 1. Ferve o meu coração com palavras boas. Salmo 103. A minha alma engrandece
Salmo 103, o verso 1, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Se a nossa alma bendiz a Deus, se a nossa alma louva a Deus, imagine no arrebatamento. Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47, a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Como diz aquele hino do cantor cristão, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Se a nossa alma canta, jubila, exulta por hinos, por passagens da Escritura, pela leitura do livro de Deus, e quando o Senhor apontar no céu, você já imaginou? É Jesus convidando, é a voz de Jesus, é a trombeta divina que será tocada. Oh, glória a Deus! Imagine, o Espírito Santo vai nos encher, a glória de Deus nos tomará. Que poder sobrenatural! Que coisa linda, que coisa gloriosa! Isso será o arrebatamento da igreja. Só que a Bíblia diz assim, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Antes do arrebatamento acontecer, que eu já hei de explicar o que é arrebatamento em poucas palavras. Antes do arrebatamento acontecer, ocorre a primeira ressurreição. Cristo inaugurou a primeira ressurreição. A primeira ressurreição foi inaugurada por Jesus. Foi o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo que inaugurou a primeira ressurreição. Nós ressuscitaremos porque Cristo é o modelo das ressurreições futuras. Cristo é o modelo, Cristo é o antítipo das ressurreições futuras. Porque eu ressuscitarei, porque Jesus ressuscitou. Porque eu obterei um corpo de glória, porque Cristo obteve. Porque você obterá a ressurreição e um corpo de glória, porque Cristo ressuscitou e obteve um corpo glorificado. A nossa ressurreição tem fundamento na ressurreição dele. Nós ressuscitaremos porque ele ressuscitou. Nós obteremos um corpo de glória porque ele obteve. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Cristo é as primícias, ou seja, ele é o primeiro, ele é o modelo, ele é o molde, ele é o tipo. Cristo, as primícias. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22 e o 23. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia. Mas cada um por sua ordem. Cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Aleluia. Cristo é o primeiro. Ele ressuscitou eternamente para nunca mais morrer, com corpo glorificado, com corpo sobrenatural, incorruptível, imortal. Um corpo sobrenatural. E a igreja também, ela, todos aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E a primeira ressurreição, ela não é uma restauração da vida. A primeira ressurreição, a restauração da vida, a pessoa levanta da sepultura, ou levanta do caixão, levanta do esquife, levanta do chão, onde está morta, e a pessoa, tempos depois, naturalmente, como acontece com todos, ela morre também. A ressurreição, da primeira ressurreição, que Cristo é as primícias, a pessoa nunca mais morre. Não é uma restauração da vida, é uma restauração, é uma ressurreição eterna. É por isso que, capítulo 14, versículo 14 de Lucas, tal ressurreição é chamada de ressurreição dos justos. Só tem parte nessa ressurreição aqueles que são de Cristo, aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue de Jesus, aqueles que abandonaram o mundo e o pecado, aqueles cujos nomes estão inseridos no livro da vida nos céus. Aqueles que andaram em santidade em toda maneira de viver. Oh, glória a Deus! Esses daí ressuscitarão.
E a primeira ressurreição, como eu disse, o molde é Cristo. E a primeira ressurreição é diferente das ressurreições que ocorrem pelo dom de maravilhas, que são restaurações da vida. A primeira ressurreição, ela é evidenciada por sinais. Porque nós temos o exemplo da ressurreição de Jesus. A primeira ressurreição, ela deixa rastros, oh glória a Deus. A primeira ressurreição, ela deixa sinais. A primeira ressurreição, ela deixa provas. Ela é um milagre vívido que ela deixa as pessoas em volta, boquiabertas, deslumbradas. A primeira ressurreição deixa as pessoas em volta abismadas, em colapso, porque ela deixa sinais. Mateus capítulo 28, versículo 1 ao 4. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do céu descendo do céu, um anjo do Senhor descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o aspecto do anjo era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Perceba, internauta, os sinais da primeira ressurreição. A Bíblia diz que eis que houvera um grande terremoto. A primeira ressurreição de Jesus, que ele é as primícias, na ressurreição de Jesus houve um grande terremoto. Na ressurreição de Jesus, os anjos desceram do céu. Na ressurreição de Jesus, a pedra foi removida. Na ressurreição de Jesus, os guardas ficaram assombrados e como mortos. Olha os sinais. Na primeira ressurreição, Cristo, as primícias dos que dormem, teve terremoto. O anjo do Senhor desceu do céu, o aspecto era de relâmpago, a veste branca como a neve. A pedra foi removida, os guardas ficaram com medo, assombrados e em colapso, a saber, como mortos. A primeira ressurreição, ela deixa sinais. E imagine quando a trombeta no céu tocar. E os mortos, os mortos nas sepulturas, o sinal que vai ser. Os cemitérios, não sei se um terremoto vai arrancar os crentes de dentro dos sepulcros. Oricanta labassuricai. Imagine aquela sepultura se abrindo, aqueles anjos vindo, e o corpo de glória dos homens de Deus se levantando da sepultura. Não sei se a terra vai tremer, não sei o que vai acontecer, mas sinais deixarão a humanidade deslumbrada, assombrada, como deixou a ressurreição de Jesus. Olha, quem estiver enterrado no mausoléu, quem estiver na gaveta, no jazigo, quem estiver enterrado dentro de cova, dentro de sepultura, de sepulcro, vai se arrebentar, na gaveta tudo vai se arrebentar. A terra vai ceder, a terra vai rachar. Onde estiver morto vai levantar um corpo de glória debaixo da terra. Imagine como os povos, imagine o que acontecerá para deixar a humanidade assombrada. O que será que sucederá? E a Bíblia nos diz, mas e aqueles que ninguém sabe para onde foi? A Bíblia diz que até a terra dará seus mortos, a própria terra vai cuspir. Aleluia! Oh, glória a Deus! Isaías capítulo 26, versículo 19. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai. E a terra lançará de si os seus mortos. Aleluia! Não importa se estiver no mar, o mar vai lançar. Se estiver dentro de uma pilastra concretado, o concreto vai lançar. Se estiver dentro do fogo, o fogo vai lançar. Se estiver na profundeza das águas, as águas lançarão. Se estiver enterrado numa mata, num deserto, numa savana, foi devorado por uma fera, foi comido por um felino, onde quer que aquele corpo esteja, a terra vai cuspir, a terra vai lançar e ainda acontecerão sinais do céu. Oh, glória a Deus! E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Daniel capítulo 12, versículo 2. Mas como ressuscitarão? Pela voz de Jesus. João capítulo 5, versículo 28. Cristo disse assim, que os mortos ouvirão a minha voz
e sairão dos sepulcros. Por isso que a Bíblia diz que ele virá com alarido. A voz de Jesus vai soar. Ori canta labassuricai. Você imagine, mas só quem vai ouvir? Os salvos. Só quem escutará, quem é lavado e remido pelo sangue. Só perceberá a voz de Deus, quem é limpo de mãos e puro de coração. E a voz de Deus é tremenda, hein? Salmo capítulo 29, versículo 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. Salmo 29, verso 4. A voz do Senhor é poderosa. Salmo capítulo 29, versículo 5. A voz do Senhor quebra os cedros. Salmos 29, verso 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Salmo 29, versículo 9. A voz do Senhor faz parir as cervas. Essa voz do Senhor, essa voz que troveja, essa voz que faz tremer o deserto, essa voz que abala tudo, será a voz que Jesus Cristo gritará, vociferará, aleluia. E os santos do Senhor ressuscitarão, otalacantalarabassuricai, com corpo de glória, igual ao corpo de Jesus. Minhas avós ressuscitarão, otalabashuricandalabas. Os pastores, os homens de Deus, que morreram pelo Evangelho, que deram a vida por Jesus, que perderam tudo, perderam lazer, perderam tudo, sua saúde pelo Evangelho. Eles vão levantar do pó. Meu sogro também, que deu a vida a Jesus Cristo antes de morrer. Meus parentes que morreram em Cristo e todos aqueles que você conheceu, aquela irmã. Quantas irmãs tremendas eu conheci no círculo de oração. Santas mulheres de Deus, elas vão se levantar com um corpo de glória, sabe como? Igual ao corpo de Jesus, aleluia, igual ao corpo do Filho de Deus. Seu irmão internauta que faleceu, que morreu, ele se levantará. Você perdeu um filho, você perdeu um irmão, você perdeu um pai, você perdeu quem tanto ama. Se ele morreu em Cristo, ele se levantará com sinais tremendos. Eu não sei qual é o sinal, mas eu sei de uma coisa: a terra vai entrar em deslumbramento. Os coveiros vão correr, vão deixar tudo, vão ficar com aquele grito na terra, porque os sinais serão deixados, porque a primeira ressurreição, ela é evidenciada primeiramente por Jesus, e ela é acompanhada de sinais. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperaremos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, aleluia, segundo o seu poder eficaz, de sujeitar também todas as coisas. Assim os mortos ressuscitarão. Mas como serão os corpos daqueles que ressuscitarão? O corpo ressuscitado é um corpo incorruptível, ele não se corrompe, ele não apodrece, ele não se deteriora, ele não sente cansaço, ele não sente aperto, ele não tem machucado, é um corpo incorruptível, é um corpo imortal, o corpo do ressuscitado. E a palavra do Senhor, ela disse, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 ao 54, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, aleluia, e nós seremos, aqui os vivos, e nós seremos transformados. Está vendo? Paulo achava que está vivo, no grande evento do arrebatamento. Porque convém que isto que é corruptível, nosso corpo, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Que lindo, hein? Glória a Deus! Olha o corpo aí, imortal. Olha o corpo aí, incorruptível. Esse é o corpo de glória que nós
receberemos um corpo imortal, um corpo incorruptível, não vê corrupção, não vê deterioração. Esse corpo nós teremos. O corpo que Cristo nos dará. E quando isso acontecer, aí depois vem os vivos. Os vivos serão arrebatados. Os mortos ressuscitarão primeiro. Primeiro, acabei de falar dos mortos. Depois, os que estiverem vivos serão arrebatados. Está vendo que tem que santificar por dentro e por fora? Essas igrejas de falso profeta que dizem não tem nada a ver. Tome cuidado. Malaquias capítulo 1, versículo 8. Não faz mal, não faz mal. É o que está escrito lá. Malaquias capítulo 1, versículo 8. O evangelho da carne. O evangelho maldito. O evangelho imundo, inútil. Que prega para você. Não faz mal. Não tem problema não. Isso é o seu pastor lá. Isso é coisa do passado. Não faz mal. O que que tem? Cuidado. Temos que santificar tanto por dentro quanto por fora. E tanto por fora quanto por dentro. A santificação é tríplice. Espírito, alma e corpo. Porque esse corpo aqui ele vai levantar do pó da terra. Esse seu corpo vai levantar do pó da terra, irmã. Esse seu corpo levantará do pó da terra. E como um corpo cheio de fornicação vai levantar. E como um corpo cheio de vaidade, cheio de maquiagem, cheio de joia, cheio de pintura. Como um corpo cheio de botox, cheio de plástica. Como um corpo cheio de sensualidade. Saia curta, blusa sem manga. Como um corpo cheio de sensualidade. Roupa apertada, roupa agarrada. Sapato alto para rebolar. Cascavelar. Como que um corpo assim vai ressuscitar? Do jovem de academia, querendo mostrar os músculos, querendo ser o bonitão, querendo ser o fortão. Como o seu corpo vai levantar, meu camarada? Como? O corpo vai levantar, sua boca mente, sua boca fala mentira, sua boca fofoca, sua boca contende, sua boca levanta falso, fala palavrão. Como que esse corpo vai levantar? Como esse corpo vai levantar da sepultura? Se ele está imundo, se ele está sujo, se ele está debaixo do poder do pecado, os olhos na pornografia, os olhos na televisão. Os olhos na televisão. Olha como a humanidade está vivendo em pânico por conta da televisão. Nos sites pecaminosos da internet também. Como que nossos corpos se levantarão? Temos de glorificar a Deus em nosso corpo. Temos de glorificar a Deus. 10:31 de 1 Coríntios. Fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Tudo que eu faço, que você faz, para a glória de nosso Senhor. Tudo é para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo é para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, portanto, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Porque esse seu corpo vai ressuscitar. Esse seu corpo vai levantar do pó. Então você tem que mostrar que esse corpo é templo do Espírito Santo e andar como tal. Porque esse seu corpo não vai se acabar. Ele vai se levantar, seja para a vida eterna ou para a vergonha e desprezo eterno. Agora você escolhe, né? Glória a Deus. Não, mas eu tenho que parar, né? Que a hora já foi embora. Aleluia. Glória a Deus. Tenho que parar por aqui. E deixa que depois eu continuo. Hein, meu amor Helena, né? Depois eu continuo. Ela vai fazer oração por nós. Eu vou acabar. Porque a hora já não dá mais para continuar. Aí depois eu volto no arrebatamento, né? Acabei de falar da primeira ressurreição, que foi maravilhoso, hein? Ô, tacandalabassurica! E aí, continua ou para, internato? O que você quer? Se quiser, eu fico até amanhã. O paroleiro, né? Que não para de falar. Se quiser que eu continuo aqui. Mas é estar aguardando o rapto da igreja. Aleluia!
Está aguardando o arrebatamento? Então depois eu continuo. Essa mensagem tremenda. E agora tem os que vão ressuscitar, né? Já falei dos que vão ressuscitar, os que serão arrebatados. Primeiro, o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora falta o restante eu continuar, né? Depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados. E eu vou continuar. Lá, minha esposa Helena, faça essa oração poderosa para que Deus, o Espírito Santo, Ele guarde essa palavra e cremos na primeira ressurreição, porque Cristo é o primogênito dos mortos. Oricanta labassurikai. Cristo, o primogênito dos mortos. Colossenses 1:18.